É ou não é? É ou não é? Essa semana nós falamos um pouco sobre humildade, sobre Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. E já falei algumas vezes aqui sobre honra, e é importante a gente entender que a nossa sociedade precisa muito disso, e principalmente a igreja. Nós não podemos sair desse rumo, porque é o rumo da bênção, é o rumo da vitória, é o rumo da prosperidade da nossa vida em todos os níveis. E quem sabe honrar, na realidade, recebe cura no coração, recebe cura na sua família, na sua vida espiritual, em tudo, que é muito importante isso. E a Bíblia nos fala de um homem chamado José do Egito, quem já ouviu falar, né? E eu gosto muito dessa história, porque tem muitos ensinamentos na história de José, são vários. E nós sabemos da trajetória dele, que ele era filho de Jacó, né? Um dos mais novos, filho de Jacó, com exceção de Benjamim, que era o mais novinho. E a Bíblia diz que o pai dele, Jacó, ele tinha mais outros filhos, outros 11 filhos, que era Judá, Benjamim, e Dan, Asser, os outros, né? E Jacó era o queridinho do papai. Era o quê? Queridinho do papai. E realmente, José era o queridinho de Jacó. Né? Porque ele teve ele na velhice, aquela coisa toda, e aí já não tratava com muito rigor. E ele ia trabalhar no campo com seus irmãos. E a Bíblia diz que ele olhava as atitudes dos irmãos, não achava as atitudes deles certas, e vinha correndo e contava para quem? Para o papai. Não era caguete. Entendeu? Ele estava, né, denunciando aquilo que estava errado. Amém? Mas ele fazia isso porque ficava preocupado com as coisas do pai, e os irmãos ficavam chateados com isso. E aí, para piorar, o que Jacó me faz, o pai? Ele faz uma túnica colorida, bonita, e coloca sobre José. E aí José anda com aquela túnica para lá e para cá, passeando. Os irmãos não tinham ganho nada disso. Mas José tinha. Aí despertou o quê? Ciúme. É normal isso? É. Né? Ciúme, mas ele era o mais novinho, era para ser protegido, não era para ser, não é? E aí você imagina, toda pela manhã, José saía, ficava mais na tenda do pai, aquela coisa toda. E por Jacó também não ser um homem de caça, né? Porque Esaú, irmão dele que era, Jacó era um homem mais doméstico, mais caseiro, cuidava mais das coisas, né, da casa, e por José também ser assim, ele se identificou mais com o filhinho, que aí José passou a ser o filhinho do papai. Né? É uma verdade isso. E aí, como ele fazia isso, Deus, em determinado momento, resolveu que ia ter uma seca muito grande, uma fome muito grande no Egito, aquela coisa toda, mas antes ele precisava preparar alguém para poder preservar a vida em toda aquela região da Mesopotâmia. E ele escolhe quem? José. E aí dá uma visão para José à noite, um sonho para José, que você conhece muito bem esse sonho. Ele fala o seguinte, no sonho para José, que existiam, né, tinha o sol, a lua, 11 estrelas, e ele no meio. Aí, ele vai e conta isso para quem? Os irmãos. Os irmãos, você está ficando maluco? Né? Esse teu sonho, significado é que todo mundo vai se curvar diante de você? E que ele estava também no campo, então tinham 11 feixes, né? Do que eles plantavam lá, e o feixe dele estava no meio, e os 11 feixes faziam o quê? Os irmãos dele endoidou de vez. Está dizendo que a gente vai te servir, rapaz, você é mais novo, isso aí, banana não come macaco não, quem entendeu bem? Né? Olha, as coisas não podem ser invertidas desse jeito. E ele conta para o pai fica quieto. Mas a Bíblia me conta, e nos conta que eles ficaram com muita inveja por causa disso. Às vezes, infelizmente, nem todo mundo, quando você tem uma visão, celebra com você. Nem todo mundo se alegra contigo quando Deus te dá um sonho. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, às vezes você conta, às vezes você não pode contar, porque senão tu pode arrumar problema. É ou não é verdade? Né? Tem gente que te ama, vai torcer por você, vai desejar que você seja abençoado, mas infelizmente tem pessoas que vão receber aquilo no coração e vão ficar tristes.
porque elas não tiveram um sonho, não tem sonho. Isso é ruim. Mas é por isso que nós estamos aqui hoje, porque Deus acende o teu sonho nessa noite, amém? Glória a Deus. E aí eles ficaram com inveja, você sabe muito bem essa história, como ela funciona, e eles tramam o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, lá vem esse sonhador, esse complicado, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos matar esse indivíduo. A inveja é uma desgraça, quem entendeu bem aqui? Ela é a podridão dos ossos. O primeiro homicídio que ocorreu no mundo foi um irmão que matou o outro por inveja, e parece que continuou isso. E não se iluda, não, se não fossem as leis, né, que seguram a sociedade, muita gente mataria por inveja. Tem gente que não mata por inveja ainda, tem ou não tem? Não suporta que o outro tenha alguma coisa. Isso é ruim, é ou não é? E aí, eles tramaram isso. Mas Rubem, que era o mais velho, pensou o seguinte: não vamos fazer isso não, Rubem estava na dívida com o pai, não vamos fazer isso não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele numa cova aí, e vamos deixar ele morrer na cova, porque aí a gente livra a nossa mão do sangue, olha só. Aí jogaram ele lá dentro. E nesse que jogaram ele lá dentro, vinha passando uma caravana dos midianitas, dos ismaelitas. E eles vinham passando essa caravana, que iam para o Egito, e na época tinha essa questão do escravo. Então Judá vai e se adianta e fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, não vamos deixar o irmão morrer não, vamos vender como escravo. Ele vai embora e nunca mais volta. É ou não é? Da onde eles estavam para o Egito era muito longe, tinha que atravessar um deserto inteiro, nunca mais ele ia voltar, e como escravo ninguém ia sair do Egito. E eles vendem ele para onde? Para o Egito. E chega no Egito, tem um capitão da guarda, um oficial do rei, chamado Potifar, que compra ele, né, compra esse garoto, para que ele venha servir na sua casa. E a Bíblia diz que porque ele serviu muito bem, aí está lá Potifar, lá no capítulo 40 de Gênesis, diz assim, que porque ele serviu muito bem, e tudo que ele fazia prosperava, Potifar, olhando, viu que a mão de Deus era com ele, o estabeleceu sobre tudo da sua casa. Quem entendeu bem aqui? Toda a administração da casa de Potifar, a fazenda, os escravos, todas as pessoas, toda a administração financeira, né, material, toda a administração física, colocou na mão desse rapaz. E a Bíblia diz que, por amor a José, a casa de Potifar fez o quê? Prosperou. Fez o quê? Prosperou. Olha só. Mas nós sabemos aquele episódio que ocorreu, que a esposa de Potifar, olhando aquilo tudo, tentou seduzir o rapaz. O rapaz era bonito, a Bíblia diz que era bonito, vistoso, e ela tentou seduzir o rapaz várias vezes, ele não quis e falou o seguinte: olha, eu não vou cometer essa maldade, porque o meu Senhor me confiou toda a sua casa, mas você é a esposa dele, não posso cometer esse pecado contra Deus. E ele fugiu, ela agarra a roupa dele, e nisso o que ela faz? Ela chama os guardas e fala o seguinte: ele tentou me agarrar. E ela conta isso para Potifar. Potifar faz o quê? Manda prender. Vou ser sincero com vocês. Potifar conhecia a mulher que tinha. Porque um escravo tentou agarrar a mulher dele e ia decepar a cabeça dele. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. É ou não é? Fala com a pessoa, ainda bem que você confia em quem está em casa, né? Porque em nome de Jesus. É ou não é verdade? Mas ele conhecia. É ou não é? Não tem jeito, o cara é escravo, gente. A fama dele. Aí não, sabe o que Potifar faz? Ele pega o rapaz e coloca, olha só, numa prisão especial, que é a prisão, né, dos oficiais de Faraó. Ele não coloca ele numa prisão qualquer. É porque, na realidade, ele entendia que, né, esse garoto pode ser culpado, mas pode não ser. É ou não é verdade? Fala com a pessoa que está: se você ficar fiel a Deus, em tudo na tua vida, Deus vai te guardar e te proteger em tudo. Amém ou não amém? E aí o carcereiro mor, como é chamado na Bíblia, ele é colocado lá, o carcereiro vê que tudo que ele faz direitinho. E aí antigamente tinha aquele preso de confiança, ainda tem isso, tem mais não, né? Acabou esse negócio, tudo no presídio agora. José passou a ser um preso de confiança, que o carcereiro mor botou todos os presos debaixo da administração dele, inclusive a administração financeira da igreja, perdão, da cadeia, lá da prisão. E nesse caso, né, porque a igreja também é uma prisão, né? E nesse caso, mas por amor, né? Paulo diz que é escravo, mas por amor. E nesse caso todo aí, ele mesmo assim está preso.
Mas tudo prospera porque o capitão viu nele a mão de Deus. E aí honrou José, colocando ele na administração toda. Ele está lá e, de repente, são presos 2 oficiais lá de Faraó, do rei. Um, o copeiro mor, e o outro, o padeiro mor. Ou seja, os chefes, né, que tomavam conta. Aborreceram Faraó, ele botou os 2 na prisão. E quando José passa na revista para ver se os presos estão lá direitinho, ele olha os dois estão agoniados. Aí, por que vocês estão agoniados? Porque nós tivemos um sonho e não conseguimos interpretar. E José fala só, Deus, ele revela os sonhos. Conta para mim aí que eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. E aí o copeiro fala o seguinte, eu sonhei que eu estava perto de uma videira, tinha 3 ramos, e eu pegava, exprimia aquelas uvas dentro de taças, e eu servia para Faraó. Aí ele fala, em 3 dias, os 3 ramos significam 3 dias, e significa que Deus vai levantar a sua cabeça, novamente você vai voltar para o palácio honrado. É claro que isso agradou. Aí o padeiro logo se adianta, e eu também tive um sonho. Era melhor não ter perguntado. Não é? Aí, qual a sua verdade, né, irmã? Qual o sonho que você teve? Eu sonhei que eu tinha 3 cestos na minha cabeça. Já 3 cestos na cabeça, tem alguma coisa errada, né? 3 cestos na cabeça. E os pães, e as aves do céu vinham e comiam os pães. Aí ele falou, 3 cestos significam também 3 dias. E as aves que você viu ali, são as aves que vão comer sua cabeça quando o Faraó cortar a sua cabeça. E ele foi bem objetivo, né? Uma coisa que ele não sabia era, né, contar. E, poxa, olha só, é melhor tu não saber não, fica quietinho não, mas ele não teve esse problema não, ele foi e contou mesmo. É ou não é? E assim aconteceu. E aí, José fala com o copeiro, fala assim, olha só, quando você sair, que você chegar diante de Faraó, lembra de mim, fala que eu estou aqui, fui injustiçado, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz que o copeiro, se lembrou de José? Não, né? Fala com o irmão que está sozinho, nem todo mundo que você ajuda vai se lembrar de você. Mas vou dar uma notícia boa, Deus jamais vai esquecer de você. Amém? Deus não esquece. Então, por isso que é importante fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Quando depender de vós, vocês têm que ter paz com todos e fazer o bem a todos. Independente, faça o bem. Que você não está fazendo para uma pessoa, você está fazendo para quem? Para Deus, e faça sem esperar nada em troca, porque Deus é que restitui o bem que você faz. Amém? Então, a gente está vivendo num mundo meio egoísta, que as pessoas, cada um buscam para si, né, a atenção, recurso, trabalho, seja lá o que for, esquecem do próximo, esquecem da dificuldade do outro. Então, faça como José. Aonde colocar você, faça o teu melhor, dê o teu melhor, ajude com o melhor que você puder, e Deus vai sempre dar o melhor para você. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? A não ser que você não acredite em Deus, que tem gente que não acredita em Deus. Olha só, a Bíblia diz que José não cometeu adultério com a mulher de Potifar. Por quê? Porque ele tinha o temor de Deus e gratidão, honra pelo seu líder. Deu para dizer bem? É importante a gente entender isso. Né? Você pensou hoje, um jovem está lá, aí o patrão bota ele sobre tudo, toma tudo, agora, além disso, e a patroa está dando mole para ele. Não é assim que o pessoal pensa? É ou não é? Poxa, já estou bem, vou ficar melhor. É ou não é? Mas ia se dar mal com Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Vale a pena buscar a santidade e a justiça. Glória a Deus? Estou falando alguma coisa errada aqui? Não, né? Tem gente que fica triste porque perdeu a oportunidade de errar. Ué, é ou não é? Caramba, dei mole. Puxa vida. Está rindo? Mas é verdade ou não é? Meu Deus, podia ter... Ainda bota Deus no assunto. Meu Deus, né? Não, gente, não faça isso, né? Nunca se arrependa por não ter pecado. Se arrependa por ter pecado. Amém? Amém? Deixa eu voltar, porque senão a gente entra por outra linha aqui, você não vai gostar da pregação. Vamos lá. Então, aí o que acontece? Esquece. 2 anos depois... O Faraó teve um sonho, ficou agoniado, chamou todo mundo, aborrecido com todo mundo, falou, olha só, eu tive um sonho, e no meu sonho eu via
tinha 7 vacas gordas, né? E de repente eu olhava para o Nilo, vinha 7 vacas magras e comia as 7 vacas gordas. E depois eu acordei, dormi, tive outro sonho, e o sonho parecia que tinham 7 espigas bonitas, e daqui a pouco saíam 7 espigas magras de dentro de baixo lá do pé de milho lá, e comiam, devoravam as 7 espigas gordas. Aí, e chama os oficiais, ninguém pode revelar isso. Aí o copeiro fala, olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui, tinha um rapaz, aí conta, lembra de José, por quê? Porque ele estava no sufoco. Deu para entender bem? Amém? Fala com a pessoa que está falando. Se ninguém lembrar de você, Deus cria circunstância para lembrarem e precisarem de você. Amém ou não amém? E aí lembraram dele. Quando lembraram dele, tinha um rapaz lá que ele falou que nós contamos o sonho, ele disse exatamente isso, que daí a 3 dias eu ia estar aqui, daí a 3 dias o padeiro ia perder a cabeça. Foi assim que só fez. Chama esse rapaz. Aí pegaram José, fizeram a barba nele, colocaram uma roupazinha legal nele, né? Levaram na presença de Faraó. O que Faraó faz? Faraó chama José e fala o seguinte, olha, eu tive esse sonho. E José fala para ele exatamente o sonho, e diz assim, em mim não há esse poder, mas existe um Deus no céu que pode dar revelação para o senhor. E ele fala, mas em ti há esse espírito, porque me falaram que é você, o cara que conta o sonho, você logo, né? Não, não sou eu não, é Deus. Fala com a pessoa que está falando, sempre reconhece Deus nos seus talentos e dons. Né? Tem gente que fala, não, eu sou o cara, não é verdade. Não é assim? Funciona? Não, sou eu, tá? Canta até aquela música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. É ou não é? Né? Tem gente que fala assim, eu não sou, né? Não sou primo, não sou irmão, não sou amigo, eu sou o cara. Tem gente que fala isso, né? Não, meu filho. Não, negativo. Quem é tudo na nossa vida, quem é? É Deus. Aí ele conta o sonho para José. E aí José fala, os sonhos são a mesma coisa. Presta bem atenção, os sonhos são o seguinte. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que o Egito vai ter. Vai ter fartura como nunca antes. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas magras são 7 anos de fome e seca como nunca teve na terra. Deu para entender bem? E por que o sonho duplicou? Porque Deus tem pressa em fazer. Então, o que eu aconselho ao rei? Ainda dei um conselho, olha só, né? Eu aconselho o seguinte, que Faraó estipule alguém que possa administrar isso, que possa guardar tudo que for produzido na terra, cria celeiros nas cidades, 1/5 de tudo que for produzido, porque quando vier o tempo de fome, de seca, todo mundo, ninguém vai ter nada, e Faraó vai ter o quê? Tudo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho dúvida que já teve um momento na sua vida que você teve algumas coisinhas, alguma gordurinha a mais. É ou não é verdade? Mas no tempo de gordurinha, eu não precisa me responder, mas desperdiçou bastante coisa. Desperdiçou ou não desperdiçou? E depois, quando vê alguma coisinha magra, ficou faltando. Ficou ou não faltou? Porque a gente não soube o quê? Poupar. Nós comemos da semente, semente não come. Semente você semeia. Deu para entender bem? Amém ou não amém? Amém? Fala comigo assim, quem come a semente não vai ter no tempo de seca. Não pode em hipótese alguma. Glória a Deus. Quando ele falou isso, aí Faraó se maravilhou, e abre a Bíblia aí em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Vamos ver o que Faraó disse, né? Quando ele disse isso, Faraó ficou maravilhado, o garoto, além de revelações na administrador, é ou não é? Gênesis 41, 38, em diante, diz assim. (38 a 44). Gênesis 41, 38 a 44. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa,
e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no seu segundo carro, que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Fala comigo assim: Senhor Jesus, me ajuda a entender, compreender essa palavra e me dá sabedoria para viver segundo ela. Presta bem atenção aqui. Quando Faraó reconhece que a mão de Deus estava sobre esse rapaz, sobre a vida dele, Faraó tirou o anel que ele tinha, que simboliza poder e autoridade, deu para ele. E falou o seguinte: olha, eu vou te colocar sobre toda a minha casa, a casa real, os oficiais, todos, e sobre toda a terra do Egito. E você vai ter autoridade sobre tudo. Eu só vou ser maior do que você no trono, porque eu sou Faraó. E deu para entender bem? Mas a honra que Faraó deu para José foi muito importante para que Deus abençoasse a terra do Egito. Eu vou explicar para vocês aqui. A Bíblia conta, e a história também, que naquele período de fartura, José criou vários celeiros, né? Com a estrutura de Faraó, em todo o Egito, todas as terras do Egito, e todos os anos, durante 7 anos, eram acumulados grãos ali. Quando começou a seca, o primeiro ano, tudo bem, as pessoas ainda tinham um pouquinho de alimento, mas depois começou a faltar alimento em toda a terra, aquela terra conhecida. Sabe o que as pessoas tiveram que fazer? Ir até onde comprar? No Egito. Então, presta bem. Aí as pessoas primeiro compraram com dinheiro. Depois começaram a dar os seus animais, porque não tinha alimento na terra, pelo alimento. Depois começaram a vender seus utensílios. Depois começaram a vender suas terras para poder sobreviverem. Por último, eles se vendiam como servos de Faraó. Quando terminou os 7 anos, o Egito estava muito mais rico do que na época de fartura. Fala com a pessoa que está ao seu lado: se você for abençoado e souber entender essa mensagem, na crise você vai prosperar muitas vezes mais. Quem crê nisso aí em nome de Jesus, amém? Mas é importante a gente entender aqui por que eles prosperaram tanto. E às vezes nós não nos damos conta disso. Por que eles prosperaram tanto? Presta bem atenção. A Bíblia diz que os irmãos de José, quando souberam que Deus queria colocá-los sobre a vida deles, eles repudiaram José. E quando eles perceberam que a mão de Deus estava sobre a vida de José, o favor de Deus sobre a vida dele, a bênção estava sobre a vida dele, eles não quiseram ele perto. Tem gente que expulsa a bênção para longe. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Agora, olha só, por que Potifar estava naquela condição? Por que o capitão, né, lá da guarda, lá do carcereiro, estava nessa posição? Por que Faraó estava nessa posição? Porque tem gente que sente o cheiro da bênção, sabe identificar onde está a bênção. E você tem que pedir a Deus sabedoria para isso. Deu para entender bem aqui? Amém? Então, existem algumas coisas que nós precisamos aqui entender o que aconteceu com os irmãos de José e o que aconteceu com esses oficiais, inclusive Faraó, para que eles prosperassem e os irmãos de José não. A Bíblia diz que Deus prosperou toda a casa de Potifar. Por que não prosperou a casa dos irmãos de José? Se a mesma pessoa estava lá. Se a bênção estava com José. Prosperou, inclusive, a prisão. E o capitão lá da guarda, lá, por que não prosperou os irmãos? Prosperou o Egito inteiro, inclusive Faraó ficou mais rico, teve mais poder, porque quem tem dinheiro tem poder, não é verdade? Né? Aqui na terra é assim. E por que não prosperou os irmãos de José? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Porque eles não sabiam que era honra.
a inveja, o ciúme, tira a capacidade de nós conseguirmos honrar aqueles que Deus abençoa. Deu para entender bem? Ela consome o bom senso da pessoa. Ao invés de você admirar, você inveja. Isso é um problema. Eu não posso, invejar, não posso ter ciúme. Se alguém está bem, se eu vejo que o favor de Deus está sobre aquela pessoa, muito pelo contrário, eu tenho que buscar honrar. Potifar honrou José? Sim. O capitão da guarda honrou José? Sim. Faraó honrou? Sim. Os irmãos venderam ele como escravo. Faraó libertou, colocou como governador. Olha a diferença. Quem entendeu bem aqui? Os irmãos tiraram até a túnica. Faraó colocou a melhor roupa, colocou anel de ouro e colar de ouro. É importante a gente entender isso. A nossa honra com aqueles que são abençoados nos dá acesso a essa bênção. Deu para entender bem aqui? Amém? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado. A honra que você dá, aonde está a bênção de Deus, te dá acesso a essa honra. Isso é muito sério. Então, muita gente não consegue ter essa prosperidade por causa disso. Essas pessoas que eu falei aqui já eram prósperas, mas eles prosperaram ainda mais, porque eles conseguiram identificar isso. Então, é importante a gente entender isso. Então, quando eu elimino o desdém, como aconteceu com os irmãos de José, quando eu elimino a vaidade, o ciúme, a inveja, eu coloco a humildade. Gente, estou falando de Faraó, era a nação mais poderosa da terra, o camarada era tido como Deus. Deu para dizer bem? O povo comum não podia olhar para Faraó. Ele era como filho de Deus, o próprio filho de Deus que veio à terra. Então, ele era Faraó. E o próprio Faraó pega um rapaz que tinha sido escravo, preso, e agora coloca como governador. Primeiro que ele não era fresco. Quem entendeu bem aqui? Estava naquela posição porque também não era burro. Deu para ver bem? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, às vezes a vaidade, o ciúme nos emburrece. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, presta bem atenção, a honra que nós damos ao lugar, à pessoa, que a gente sabe que a bênção de Deus está sobre aquela vida, nos traz bênção para a nossa vida. Nos dá acesso àquilo que Deus tem sobre a vida daquela pessoa. Todos os lugares que José passou e que foi honrado, foram abençoados. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? É importante a gente entender isso. E hoje parece que falta esse princípio. Nós já fizemos uma mensagem inteira sobre isso. Primeiro mandamento com promessa fala sobre honra. Honrar teu pai e tua mãe. Honra tem significado de peso. Honra tem significado de dignidade. Honra não é por aquilo que a pessoa faz, mas por aquilo que a pessoa é, por aquilo que Deus colocou na vida daquela pessoa. Tem um outro fato aqui muito importante na Bíblia, em que Eliseu passava sempre na casa, perto da casa da sunamita. Quem conhece essa história aqui? Não, vai ser bem rápido. Passava sempre na casa da sunamita. E quando passava na casa da sunamita, olha só o que acontece. Ela identificou, olha os olhos dela. Aquele homem que vai ali é um homem de Deus. E se é um homem de Deus, quem pode me abençoar? Deus. É ou não é verdade? Então o que eu vou fazer? Chamou o marido, ela não passou por cima do marido, chamou o marido, falou, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um quarto para ele aqui, colocar uma escrivaninha, colocar uma mesa, uma cadeira, uma cama, uma lamparina, para quando ele passar aqui, ele descansar. E assim acontecia. Toda vez que Eliseu passava, as viagens eram longas, ele parava lá e descansava. Nisso que ele para ali, presta bem atenção, o servo dele, Geazi, fala com ele o seguinte, olha, essa mulher é gente boa, bacana, ajudou a gente. Aí Eliseu fala, pergunta ela, o que eu posso fazer pela vida dela? Aí chama e ela vai na porta do local onde eles estavam, e aí Eliseu pergunta, o que eu posso fazer pela senhora? E ela vira para ele e fala, nada, estou bem, tranquilo, tem tudo, não preciso de nada. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim, quem tem honra no coração, já começa a ser próspero antes de ser abençoado totalmente. É ou não é verdade? Porque já tem no coração isso. Mas aí o outro, o Geazi, que era
ajudante, que ficava lá só vendo o que estava acontecendo, que não estava, e diga-se de passagem, era bem fofoqueira, e ele vai e já fala, né, com Eliseu, olha só, o marido dela está velhinho já, entendeu? Ela não tem filho não, entendeu? Está ruim para o lado deles, e aí, entendeu? Aí Eliseu, é mesmo? Então vai o seguinte, daqui um ano você vai estar com o filho na mão. Aí ela vira para Eliseu, não me engana não, é ou não é? Como é que vai fazer? Não tinha aquela ajuda. Não, hoje tem umas ajudas aí, mas antes não tinha, não é? Vamos aí, gente, né? Né? E aí ela ganha o filho. Então ela foi abençoada ali. Depois o filho dela passa mal e morre. Você conhece a mensagem, ela vai, o que ela faz? Pega o filho, entra no quartinho onde o profeta dormia, coloca o filho na cama, e ela vai e manda o servo dela ir à tarde Eliseu. Quando chega lá, Eliseu volta com ela, não, pode deixar que eu vou lá. E aí Eliseu vai, já que foi Eliseu que orou para dar o filho, Eliseu vai orar agora para restituir o filho. O filho que ela havia perdido, Eliseu, na cama do filho dela, tira todo mundo, ora, e Deus ressuscita o filho dela ali. Então presta bem atenção, que é muito importante isso. Olha a sabedoria de Faraó. Ele pegou o anel dele do poder e deu para quem? Para quem? Para José. Colocando a autoridade da vida da casa dele nas mãos de quem podia abençoar a vida dele. E a mulher coloca o filho aonde? Na cama de Eliseu. Então presta bem atenção. Naquilo que você honra, você prospera. Quem entendeu bem aqui? Ela recebeu o filho de volta na cama que ela emprestou para o profeta. É importante a gente entender isso. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que entender que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém ou não amém? Amém? Teus professores, pai, mãe, que de alguma forma te abençoaram, você nem sabe como, honra, para que você seja também abençoado e próspero. Quem entendeu o que eu estou falando aí? Pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. Honra. A honra te dá acesso à bênção que está sobre aquela vida daquela pessoa. A honra trouxe acesso para Potifar, capitão da guarda, para Faraó, para a Sunamita, e assim sucessivamente até o dia de hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém? Então, olha só, em nome de Jesus, colocar isso no coração não é uma coisa fácil. Então, primeira coisa que nós temos que pedir a Deus, olhos para saber identificar o local e as pessoas que estão com a bênção de Deus. Quem entendeu bem aqui? Cuidado, cuidado, porque você procurar se associar com quem não é abençoado, não vai ser abençoado. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Agora, honrar e reconhecer o poder e a bênção de Deus sobre a vida de pessoas, de lugares, isso traz bênção para a tua vida. Vai fazer com que você prospere, mas isso tem que ser com atitude. Né? Atitude. A nossa atitude de honrar as pessoas, de honrar o próximo, a Bíblia já fala assim, ó, honrar uns aos outros. Preferir uns aos outros em honra do que a si mesmo. Isso significa desenvolver humildade no meu coração. Então, quando eu chegar diante de alguém que já tem a bênção, não vai ser difícil eu honrar, porque eu já estou honrando todo mundo. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Você está já honrando, já está reconhecendo a bênção de Deus na vida daquela pessoa. Se você reparar bem, sempre quando eu chego na igreja, tem alguém aqui orando, pessoal, eu logo peço. Não, deixa de orar por mim, não. Aí a pessoa pode pensar assim, poxa, mas o pastor não está ali na situação, e tal, Deus não colocou um som sobre a vida dele, colocou. Mas por que o apóstolo Paulo sempre falava, orai por nós, orai por mim? Quem está entendendo bem aqui? Vai que eu não identifico bem quem está abençoado ali, pelo menos peço para todo mundo, um vai me abençoar. Amém ou não amém? Amém? Eu sempre cheguei hoje de manhã, estava o irmão aqui, ora por mim aí, eu não é? Não deixa de orar não, aí eu fico feliz, ainda bem. Amém? Então é importante a gente entender isso. Desenvolve aquele que quer prosperar e que é próspero, e desenvolve humildade no coração, que ele reconhece Deus na vida dele, em tudo que ele faz. Amém? Reconhece o local que abençoa a vida dele e reconhece também, é importante a gente entender, pessoas que o abençoam. Isso aconteceu na minha vida, já deixei de ser abençoado, porque na realidade não soube honrar quando precisava honrar. A gente não é perfeito, não.
E aí, quando a gente identifica e Deus fala com a gente, opa, vou mudar, porque eu vou continuar levando pancada a vida toda. Quem quer prosperar de verdade aí? Mas é na família, financeiramente, espiritualmente, em tudo. Então, essa condição que, na realidade, Deus nos dá para honrar, quando Ele determina isso, quando Ele manda isso, honrar o rei, honrar as autoridades, honrar a Deus, né? Honra. Existe prosperidade na honra, você tem acesso à bênção que está sobre a vida daquela pessoa. Quem entendeu bem isso aqui essa noite? Amém ou não amém? Mas é difícil isso? Para a maioria é. Porque vencer a vaidade não é uma coisa muito fácil. A gente só não honra quando é vaidoso, não é verdade? Tem filha que disputa com a mãe. Tem filho que disputa com o pai, não é verdade? É maluquice ou não é isso, gente? Nunca, o progenitor é um e a progenitora é uma. E ele vai ser sempre filho. Pode casar, vai ser pai, mas vai continuar sendo filho do pai dele. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Você pode ser abençoado de um jeito que for, mas você sempre vai ter tido alguém que foi teu professor. Ou não é? Você conhece algum médico, algum engenheiro, algum empresário bem-sucedido que não teve um professor na vida, que ninguém ensinou ele a esse indivíduo a ler? Então, esse sentimento de honra nós temos que ter no nosso coração e ensinar aos nossos jovens para que eles também sejam prósperos em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo. Quem crê nisso? Aqui os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, sobre a igreja do Senhor. Deus deixou a igreja para que nós fôssemos abençoados. É a porta de salvação, uma porta de alimento espiritual, porta de restauração familiar, porta de bênção, porta de tudo. Então, honrar Cristo é honrar a sua igreja. E quando eu tenho esse sentimento, quem é abençoado, quem é? Sou eu. Porque eu já falei aqui, vou repetir, está lá em Hebreus 7:7. Abraão, profeta de Deus, servo de Deus Altíssimo, escolhido para ser o patriarca. Por ele as nações da terra seriam benditas. Várias nações sairiam do ventre dele. Olha só, a Bíblia fala isso. E é verdade, os ismaelitas, que hoje são os muçulmanos, os cristãos católicos, não é verdade? Os protestantes, olha, quanto do mundo, mais da metade do mundo, são descendentes de Abraão. Deus cumpriu a promessa na vida dele. Ele falou, se puderem contar as areias do mar, vão contar o número de seus filhos. Se puder contar as estrelas do céu, vão contar o número de seus filhos. Mas a Bíblia diz que quando Abraão teve uma vitória, ele recebeu tudo aquilo que ele havia ganho de uma batalha, ele procurou alguém para honrar Deus naquela pessoa. Olha só que coisa séria isso. A Bíblia diz que ele procurou Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ele chegou lá e entregou o dízimo. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o rei de Salém abençoou Abraão. O pai da fé foi abençoado por uma outra pessoa. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém ou não amém? Então entenda uma coisa, sempre existe alguém que pode nos abençoar. Nossos pais, a igreja de Cristo. Amém ou não amém? As nossas autoridades, nós devemos honrar sim, para que Deus possa nos abençoar. Está faltando esse sentimento de honra no coração de muita gente do povo. Por isso, muita gente poderia estar mais próspero, melhor, e não estão. Estão vivendo mais da misericórdia do que da graça. Já expliquei aqui outro dia o que é misericórdia e o que é graça. Misericórdia é quando eu não recebo o que mereço. Então, nós erramos vacilando. Deus não nos castiga segundo os nossos erros. E graça é quando eu não mereço e Deus nos abençoa. Quem entendeu bem aqui? Mas Deus quer que nós vivamos na graça. Quem quer viver na graça aí? Então é bom a gente colocar esse sentimento no nosso coração de honra. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Deus quer prosperar a tua vida. Não estou falando só financeiramente, não. Em tudo. Em tudo. Tudo. Ter uma vida completa, repleta de alegria, de paz do Senhor. Em tudo que você fizer, você, sua casa, seus filhos, tudo. Mas eu preciso ter esse sentimento de honra que é muito importante. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a gente poder orar ao Senhor e pedir ao Senhor essa graça, amém? Para que Ele possa abrir os nossos olhos. Nós temos esses atributos que Deus nos pediu.